Oi, eu sou a Meg, bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Aline Batista estava parada em frente ao espelho do provador de uma loja de shopping, ajustando os franzidos do seu vestido de cetim branco. Faltavam apenas 3 dias para o casamento, e ela ainda não havia encontrado o sapato ideal. O 7º par que experimentava naquele dia parecia quase perfeito, elegantes escarpins marfim com salto médio, mas ela ainda não se sentia totalmente segura da escolha. Aos 25 anos, Aline estava acostumada a tomar decisões sozinha. Órfã desde pequena, foi criada em um abrigo e desde os 18 anos morava sozinha em um apartamento de 1 quarto concedido pelo governo. Trabalhava como gerente em uma construtora e ganhava o suficiente para viver bem, sem precisar se privar de nada. E agora, o casamento. Marcelo Lacerda, engenheiro de 32 anos, havia conquistado seu coração há cerca de 6 meses, numa confraternização da empresa. Alto, elegante, com um sorriso cativante e olhos castanhos atentos, ele a cortejava de forma verdadeiramente romântica. Flores toda semana, jantares à luz de velas, longas caminhadas à beira-mar. Marcelo apresentou Aline à mãe dele depois de apenas 1 mês de relacionamento. 2 meses depois, durante uma viagem ao litoral do Espírito Santo, ajoelhou-se na areia e pediu Aline em casamento. Vera Lacerda, uma mulher de 55 anos, sempre com o cabelo impecável e maquiagem elegante, recebeu a futura nora de forma calorosa. Trabalha como técnica de enfermagem em uma unidade básica de saúde e ficou viúva 5 anos antes. Vera morava com o filho em uma casa de 2 andares, nos arredores de Belo Horizonte, e aceitou de bom grado quando Marcelo sugeriu que os recém-casados fossem morar com ela após o casamento. A casa da minha mãe é espaçosa, Aline. Vai ter espaço de sobra para nós 3. Ele disse durante um jantar de família há cerca de 1 mês. E o seu apartamento a gente pode alugar. Aline não se opôs. Na verdade, a ideia lhe pareceu até reconfortante. A presença da sogra poderia trazer justamente aquele clima de lar que ela nunca teve na infância. Agora, ali no provador, ela revia mentalmente todos os detalhes do grande dia. Vestido comprado, alianças encomendadas, restaurante reservado, seriam poucos convidados. Alguns colegas de trabalho dela, amigos de Marcelo, a mãe dele e um tio Aline não tinha parentes próximos, o que às vezes a deixava um pouco melancólica, principalmente em momentos importantes como aquele. Ela tirou os sapatos e pendurou o vestido cuidadosamente no cabide. Precisava decidir logo se compraria aqueles escarpins ou se continuaria procurando. No provador ao lado, ouviu vozes entrando. Parecia que novos clientes haviam chegado. Aline não teria dado importância se uma das vozes não tivesse soado extremamente familiar. Tem certeza de que o plano vai funcionar como sempre? Era uma voz feminina, um pouco rouca. Por causa do cigarro, talvez. Exatamente igual à da sua futura sogra, Vera. Absoluta, respondeu um homem com uma voz grave de barítono. Já fizemos isso 2 vezes. Os documentos estão prontos. O laudo de incapacidade mental pode ser assinado a qualquer momento. Aline ficou paralisada. Era mesmo a voz da Vera. Mas do que eles estavam falando? Quase que instintivamente, Aline ativou a gravação de áudio do celular. Tem certeza de que ela não vai perceber? Insistiu a mulher. Meu filho e eu só precisamos do apartamento e do dinheiro dela. E quanto a ela, ao hospício, como combinamos. O sangue de Aline gelou. Era definitivamente a voz de Vera e estavam falando. Dela. A jovem se encostou na parede do provador, prendendo a respiração. Marcelo. Ele lembra do papel? Perguntou o homem. Claro, respondeu Vera. Meu filho é um excelente ator. Depois do casamento, ele vai começar a colocar calmantes na comida dela. Em 1 mês, 2 no máximo, ela já vai ter alucinações, comportamento estranho. Então a gente chama o SAMU e... Os documentos do apartamento, completou o homem. Marcelo já está ganhando a confiança dela. Depois que estiverem casados, vai ser fácil conseguir uma procuração para gerenciar os bens dela, como se fosse para alugar o apartamento, e aí a gente se vira. Aline sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Quer dizer que todo aquele amor, as flores, os passeios e as juras românticas eram farsa?
Marcelo e Vera estavam tramando tomar seu apartamento e interná-la em um hospital psiquiátrico? E se ela desconfiar de algo? A voz de Vera agora soava apreensiva. Não vai, disse o homem com firmeza. Ela é órfã, não tem ninguém. Ninguém para interceder, ninguém para fazer perguntas. E eu mesmo vou selecionar os remédios certos, de um jeito que ela nem perceba o que está acontecendo. Vai achar que é estresse do casamento. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Aline escutou o barulho de folhas sendo folheadas. Estavam olhando papéis. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia ouvir os próprios pensamentos. Nos vemos amanhã à noite no consultório, disse o homem. A gente fecha os detalhes. Está bem? Agora preciso ir, Marcelo está me esperando em casa. Passos depois, o som da porta do provador sendo fechada. Aline permaneceu onde estava, completamente imóvel, sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. As mãos tremiam quando vestiu sua roupa novamente. Uma enxurrada de pensamentos atropelava sua mente. O que fazer? Como agir? Talvez aquilo tudo fosse um grande mal-entendido. Mas não, ela reconhecera sem sombra de dúvida a voz de Vera e o nome do homem, Marcelo. De repente, muitos momentos da relação começaram a fazer sentido. Marcelo realmente havia proposto o casamento muito rápido. E sempre demonstrava um interesse fora do comum pelas finanças dela, pelo apartamento, por saber se ela tinha ou não família. E quando descobriu que ela era sozinha, até pareceu aliviado. Significa que ninguém vai interferir na nossa vida a dois, ele dissera sorrindo. Com as pernas trêmulas, Aline saiu do provador sapatos. Agora isso parecia completamente irrelevante. O mais importante era descobrir como se proteger. Cancelar o casamento? Mas e se eles percebessem que ela sabia? E se ela estivesse errada? Não, ela não estava. Agora tinha 3 dias para deixar de ser a vítima e virar a caçadora. O terceiro link da busca levou Aline ao site de um hospital psiquiátrico municipal. O chefe de departamento, Antônio Serrano, médico com mais de 20 anos de experiência. Categoria máxima, segundo o próprio site. Na foto, um homem de uns 50 anos, calvo, com olhos atentos atrás de óculos de armação prateada. Aline olhou fixamente para o rosto, tentando memorizar cada detalhe. Aquele era o homem que planejava interná-la à força. Começou a buscar tudo o que pôde sobre ele. Formado por uma universidade federal renomada, com mestrado, doutorado e diversas publicações à primeira vista, um profissional respeitável e de reputação intocável. Mas, se o que ela tinha escutado no provador era verdade, aquele doutor já tinha feito isso antes 2 vezes. O som da porta da frente se abrindo interrompeu seus pensamentos. Marcelo havia chegado. Ela rapidamente fechou as abas do navegador e pegou uma revista de noiva, fingindo estar distraída. Oi, meu amor, ele disse, beijando sua bochecha e se sentando ao lado dela no sofá. Como foi seu dia? Achou os sapatos? Ainda não, respondeu Aline, tentando manter a expressão neutra enquanto observava cada movimento dele. Amanhã continuo procurando. Não se preocupa, você vai encontrar. O importante é que você esteja feliz no nosso grande dia. Ator excelente. Se ela não soubesse a verdade, poderia até acreditar na sinceridade dele. Aline forçou um sorriso. Marcelo, me conta mais sobre sua mãe? Eu percebi que sei pouco sobre ela. O que tem para contar? Ele deu de ombros. É uma mulher comum. Trabalhou como técnica de enfermagem a vida toda. Me criou sozinha depois da morte do meu pai. Nunca quis casar de novo. Sempre disse que eu era a coisa mais importante da vida dela. Ela tem amigos? Família? Marcelo pareceu surpreso com o rumo das perguntas. Por que esse interesse todo agora? Você tá estranha hoje. Só curiosidade, vamos casar daqui a pouco. Quero conhecer melhor sua família. Tem umas amigas do antigo trabalho, sim. E de vez em quando recebe a visita de um médico amigo nosso. Antônio! Acho que é esse o nome. O coração de Aline deu um salto. Então era isso, eles realmente se conheciam há anos. E o que ele faz? Psiquiatra. A mãe sempre disse que ele é muito bom. Aline assentiu, tentando parecer desinteressada. Sabia que não podia levantar suspeitas. Marcelo, você já teve outros relacionamentos sérios? Dessa vez, ele a encarou com uma expressão de espanto. Aline, o que está acontecendo? Você está diferente hoje. Já falamos disso antes. Falamos, sim. Mas só por cima, eu queria saber com mais detalhe. Com que tipo de bagagem você entra nesse casamento?
Ele se levantou e foi até a janela. Tive relacionamentos, claro, mas nada sério. Você é a primeira com quem eu quis construir uma vida. Aline insistiu. E sua mãe? Ela aprovava suas antigas namoradas? Chega, Aline. O tom dele ficou ríspido. Que interrogatório é esse? Por que não me conta você dos seus ex? Ela se aproximou devagar e o abraçou. Desculpa, deve ser o nervosismo pré-casamento. Eu só tô preocupada com a forma como sua mãe vai me receber. Ele a envolveu nos braços e beijou sua testa. Bobinha, minha mãe te adora. Vive dizendo como você é maravilhosa. Que sorte eu dei com você. E com o seu apartamento. Ele parou, percebeu o que havia dito. Tentou corrigir. Quer dizer, que sorte eu dei em te conhecer. Mas já era tarde demais. Aline já tinha ouvido e compreendido tudo. Sim, a sogra estava mesmo de olho no apartamento. Aquilo não era paranoia, era um plano premeditado. O restante da noite correu aparentemente normal. Assistiram a um filme, conversaram sobre os últimos detalhes do casamento, mas Aline sentia os olhos de Marcelo a observando com mais atenção do que o normal. Talvez ele já estivesse desconfiando de algo. Quando ele finalmente dormiu, ela ficou de olhos abertos, no escuro, traçando um plano. Precisava agir rápido e com inteligência. Tinha que juntar provas e de um jeito que ninguém desconfiasse. Faltavam 2 dias, 48 horas para transformar os caçadores em presas. No dia seguinte, Aline acordou antes de Marcelo. Enquanto ele tomava banho, ela pesquisou na internet por agências de detetives da cidade. Escolheu uma que se dizia especializada em investigações familiares. Detetive Fato? Ítalo falando, respondeu uma voz masculina do outro lado da linha. Bom dia. Preciso de ajuda com um assunto delicado. Podemos nos encontrar hoje? Claro. Coisas assim são melhores pessoalmente. Que tal às 14 horas? É perfeito. Aline desligou o telefone exatamente quando Marcelo saiu do banheiro, enrolado na toalha. Tava falando com quem? Com o cabeleireiro marquei horário para amanhã. Mentiu sem hesitar. Ótimo, hoje vou encontrar minha mãe. A gente vai resolver os últimos detalhes da festa. Posso ir junto? Não precisa, respondeu Marcelo rapidamente. A gente só vai tratar de coisas chatas, organização. Melhor você focar em você, a noiva tem que estar linda. Mais um alerta. Por que ele não queria levá-la junto? Depois do café da manhã, Marcelo saiu para o trabalho e Aline ficou sozinha. A primeira coisa que fez foi ligar para a unidade de saúde municipal, onde Vera dizia trabalhar. Por favor, a técnica de enfermagem Vera Lacerda ainda trabalha aí? Sim, trabalha. Quem deseja? Sou sobrinha dela, queria passar lá para entregar uma encomenda. Hoje ela fica até o meio-dia. Segundo andar, sala de triagem. Confirmação, a sogra realmente era técnica de enfermagem. Mas isso, por si só, ainda não provava envolvimento no golpe, embora era o suficiente para explicar como ela conhecia um médico psiquiatra. Às 13h30, Aline chegou à agência de detetives. Pequeno escritório em um prédio comercial discreto, uma plaquinha na porta. Ítalo Ventura, investigador particular. O homem que a recebeu era robusto, de olhos cinzentos, com ar simpático e olhar atento. Pode sentar, disse, indicando a cadeira à sua frente. Me conte tudo. Aline narrou detalhadamente a história. Desde que conheceu Marcelo, até a conversa que ouvira no provador, Ítalo escutava sem interromper, anotando detalhes. É uma história forte, mas infelizmente não é única, disse ao final. Golpes com internações forçadas para tomar bens são mais comuns do que se imagina. Então isso realmente acontece? Acontece principalmente quando a vítima é sozinha e os golpistas têm acesso a profissionais da saúde. E o que a gente faz? Temos que investigar o passado do seu noivo e da mãe dele. Se esse esquema for real, vão ter rastros. Também preciso entender a ligação entre eles e esse psiquiatra, Antônio Serrano. Quanto tempo isso leva? Com dedicação total, 1 ou 2 dias. Mas tem um problema. Amanhã é o seu casamento. Aline refletiu. Poderia arranjar uma desculpa para adiar a cerimônia. Mas isso levantaria suspeitas e os golpistas poderiam fugir, e aí provar qualquer coisa depois seria quase impossível. O casamento vai acontecer. Decidiu. Mas até lá precisamos de provas concretas. Arriscado? Disse o detetive balançando a cabeça. Mas eficaz. Se eles acreditarem que o plano está funcionando, baixam a guarda. Exato, e a gente entra com tudo. Ítalo sorriu.
Gosto do seu jeito de pensar, mas vou precisar da sua ajuda. O que você precisa? Entrar na casa da família Lacerda, ver o que encontro, com sorte, papéis, registros, qualquer coisa que comprometa. Consigo tirar eles de casa por algumas horas. Amanhã de manhã, vou ao salão. Posso sugerir que Marcelo e a mãe dele peguem o bolo do casamento e passem na loja de bebidas para garantir o espumante. Perfeito. Me avisa o horário e me passa a chave. Vou com o mínimo de equipamento possível. E uma coisa importante, tenha muito cuidado. Se essas pessoas forem mesmo golpistas profissionais, não vão parar diante de nada. Eu entendo, respondeu Aline. E o pagamento? Só depois do caso resolvido. Se confirmarmos tudo, cobro o valor padrão. Se não, trabalho de graça, honestidade que inspira confiança. Aline apertou a mão do detetive, entregou a cópia da chave da casa, que Marcelo havia dado a ela como futura esposa, e foi embora. Passou em uma loja de eletrônicos e comprou um celular simples, só para falar com Ítalo. Se os golpistas fossem mesmo profissionais, o número principal podia estar sendo monitorado. Ao chegar em casa, Marcelo a esperava com um buquê de rosas brancas. Como foi o dia, meu amor? Estava com saudade. Foi bom, respondeu cheirando as flores. Amanhã vai ser inesquecível, disse Marcelo. Posso te pedir um favor? Claro. Amanhã de manhã tenho hora no salão e queria que você e sua mãe fossem buscar o bolo. Achei simbólico. Mãe e filho cuidando de um dos detalhes mais doces do casamento. Combinado, que horas? 11 da manhã. E se der, aproveitem para comprar o espumante. Vai que o pedido não chega a tempo? Boa ideia, pode deixar que cuidamos de tudo. Pronto, o detetive teria pelo menos 3 horas para agir. Agora, Aline precisava manter as aparências, ainda tinha que fingir ser a noiva apaixonada. Mas por dentro, estava cada vez mais firme em seu propósito. Acho que consigo organizar isso, disse Aline, depois de pensar por alguns segundos. Excelente, respondeu o detetive Ítalo, aliviado. Agora, aqui está meu plano. Passaram a hora seguinte discutindo os detalhes da operação. Ítalo explicou exatamente o que buscaria na casa. Documentos, objetos que pudessem comprovar o golpe, registros bancários, planos manuscritos. Também ensinou a ela como evitar deixar rastros e combinou sinais de emergência, caso algo saísse do controle. E mais uma coisa, disse ele por fim. Tenha cuidado. Se essas pessoas realmente estão envolvidas em algo tão sério, não vão hesitar em se proteger, custe o que custar. Eu entendo, respondeu Aline firme. Sobre o pagamento, se conseguirmos as provas, cobro o valor padrão, senão você não me deve nada. Aline apertou a mão dele com confiança, entregou a chave da casa de Vera, que Marcelo havia lhe dado, afinal, ela era a futura esposa, e saiu. No caminho, passou numa loja de celulares e comprou um aparelho baratinho. Seria usado apenas para se comunicar com o detetive. O número principal podia estar sendo monitorado, caso os golpistas fossem tão profissionais quanto pareciam. Em casa, Marcelo a esperava com um novo buquê de rosas brancas. Como foi o dia, minha linda? Disse ele, beijando-a e entregando as flores. Senti sua falta. Obrigada, são lindas. Aline cheirou as flores e forçou um sorriso. E como foi com a sua mãe? Tudo resolvido amanhã vai ser um dia inesquecível. Marcelo, posso te pedir um favor? Claro! Amanhã de manhã tenho horário no salão de beleza e com a esteticista e queria que você e sua mãe fossem buscar o bolo. Achei simbólico. Mãe e filho cuidando disso juntos. Ela pode checar a aparência, o sabor, essas coisas. Claro, meu amor. Que horas? Às 11 horas. A doceria é na Rua das Acácias, número 123. Ah, e talvez seja bom aproveitar para pegar o espumante também. Vai que o que a gente encomendou não chega a tempo. Boa ideia! Pode deixar que a gente resolve tudo, fica tranquila. Tudo estava pronto. No dia seguinte, Ítalo teria várias horas para vasculhar a casa dos Lacerda. A noite transcorreu normalmente. Assistiram a uma comédia romântica na televisão. Marcelo contou histórias engraçadas da infância, do tempo da faculdade. Aline sorria e ria nos momentos certos, mas por dentro, o estômago estava embrulhado. Como ele conseguia fingir tão bem, era inacreditável. Antes de dormir, Marcelo a abraçou com ternura. Amanhã você vai ser minha esposa, sussurrou. Estou esperando por esse momento com tanta ansiedade. Eu também, mentiu Aline,
se perguntando por quanto tempo ainda teria que suportar aquilo. A noite foi longa. Ela quase não conseguiu dormir, revendo mentalmente todos os detalhes do plano. Teria apenas uma chance. E não podia errar. Na manhã do casamento, Aline acordou com uma única certeza. Iria até o fim. Marcelo já estava na cozinha preparando o café da manhã. "Bom dia, noiva mais linda do mundo", disse ele, com um sorriso largo. "Dormiu bem?" "Perfeitamente", respondeu ela. Na verdade, sua noite foi agitada e cheia de pesadelos. "Minha mãe já ligou? Quer saber que horas a gente busca o bolo?" "Já falei. Às 11, Rua das Acácias, 123. Lembra?" "Sim, sim. E você? Que horas vai ao salão?" "Às 10h30. Vou fazer unha, cabelo, maquiagem. Volto por volta das 3 da tarde." "Excelente, quando você voltar vai estar tudo pronto." Depois do café da manhã, Marcelo saiu. Aline ficou sozinha e imediatamente ligou para Ítalo no celular reserva. "Ítalo, o plano está em ação. Eles saem às 11 horas. Vão pegar o bolo e o espumante. Você tem pelo menos 3 horas. Entendido? Já tenho o endereço, estou preparando tudo." "E sobre a investigação?" "Já temos algumas descobertas importantes." O nome verdadeiro de Marcelo é Marcelo Lacerda. Como você disse, ele teve 2 casamentos registrados nos últimos 5 anos. Aline gelou por dentro. 2 casamentos? Mas ele disse que eu era a primeira. Primeira esposa, Eliane Costa, 30 anos. Era viúva antes do casamento com ele. Tinha um apartamento de 2 quartos no centro. Segundo os registros, foi declarada incapaz mental divórcio por interdição judicial. E a segunda? Olga Ribeiro, 28 anos. Casaram-se 1 ano depois da separação de Eliane, mesmo esquema. Divórcio por alegada incapacidade mental da esposa. E o que aconteceu com elas? Eliane está internada há 4 anos em uma clínica psiquiátrica, diagnóstico, esquizofrenia, sem previsão de alta. Olga, mesma coisa, mesma clínica, mesmo diagnóstico. E ambas perderam a propriedade dos apartamentos. As mãos de Aline tremiam. "Meu Deus, então já existem vítimas?" "Ao que tudo indica, sim." E o mais perturbador, o médico responsável por ambas é o mesmo, Antônio Serrano. "A gente precisa salvar essas mulheres." "Vamos, mas primeiro temos que provar tudo. Precisamos de documentos, gravações, qualquer prova que ligue os Lacerda a Serrano. Por isso, entrar naquela casa é fundamental." "Eu estou contigo." "Tenha cuidado e mantenha contato." Ela desligou e respirou fundo. O que antes parecia paranoia agora era realidade. E muito pior do que ela imaginava. Esses criminosos já haviam destruído vidas. Aline se arrumou e às 10h30 saiu de casa como se fosse ao salão de beleza. E de fato passou por um onde fez a manicure mais rápida possível apenas para manter a cortina de fumaça. Depois, dirigiu até a casa de Vera, onde ela e Marcelo moravam. Estacionou discretamente a uma quadra de distância e ficou de vigia. Às 11h05, viu os 2 saírem pela porta da frente, entrarem no carro e partirem. Imediatamente, mandou uma mensagem no celular reserva. "Caminho livre." Agora só restava aguardar e torcer para que Ítalo encontrasse as provas. "Com a Eliane, eles tiveram que mudar um pouco o plano", explicou Ítalo, enquanto folheava uma das pastas encontradas na casa dos Lacerda. Ela começou a desconfiar. Chegou a conversar com os vizinhos sobre o comportamento do marido. Então, apressaram tudo para que ela não tivesse tempo de investigar. E com a Olga, foram mais cuidadosos. Aos poucos, afastaram ela dos amigos, dos colegas de trabalho, convenceram-na a pedir demissão. Quando finalmente foi internada, praticamente não tinha mais vínculos sociais. Ficou vulnerável e invisível. Aline virou a próxima página do relatório e viu a própria foto. "E essa pasta aqui? É o dossiê sobre você." Eles já tinham tudo preparado. Estudaram sua vida nos mínimos detalhes. Salário, apartamento, movimentações bancárias, seu círculo social, ou melhor dizendo, a ausência dele. "Como eles conseguiram meus extratos bancários?" perguntou Aline apavorada. "Marcelo tem acesso aos seus documentos?" "Só viu um comprovante de renda que eu deixei na mesa, mas só isso." "Então eles têm contato dentro de bancos. Isso aqui é um grupo organizado de estelionatários", afirmou Ítalo, tirando outro documento da pasta. "Olha isso. Marcelo e Vera são os executores. O cérebro por trás de tudo é o Dr. Antônio Serrano. E ainda há cúmplices, um bancário, um cartorário e um funcionário do cartório de registro civil.
Uma quadrilha, praticamente. Exato. Mas olha, esse calendário de anotações. Aqui estão os planos futuros para você. Aline se inclinou para olhar o que ele mostrava. Logo depois da cerimônia, a ideia era fazer uma pequena viagem de lua de mel. Durante essa viagem, eles começariam a administrar medicamentos lentamente. Depois, voltando, fariam a encenação de um surto. Você teria um colapso emocional em público, chamariam o SAMU e internação. A seguir, viriam a interdição, o divórcio e a venda do apartamento. É um roteiro pronto, murmurou Aline furiosa. E o dinheiro? Seria dividido entre os membros da quadrilha. Um percentual para cada um. Ela fechou os punhos, contendo a raiva. E as mulheres, as vítimas anteriores? Continuam presas nos hospitais, dopadas? Sim. Os remédios mantêm os sintomas ativos. Não há previsão de alta. Isso é assassinato. Lento, mas é assassinato. Temos que agir agora, Ítalo. Concordo. E temos provas suficientes. Mas a grande questão agora é: como vamos expor isso? Aline olhou o relógio. Faltavam pouco mais de 4 horas para a cerimônia de casamento. Podemos cancelar tudo e correr para a delegacia, sugeriu Ítalo. Não. Se a gente fizer isso, eles vão perceber que foram descobertos. Podem queimar provas. E as vítimas continuarão esquecidas no hospital. Não. A gente precisa pegar eles no flagra. Quer seguir com o casamento? Sim. Vamos deixar eles pensarem que o plano está funcionando. E no cartório, na frente de todos, a gente mostra tudo. O detetive balançou a cabeça devagar. Arriscado. E se desconfiarem antes? Não vão. Eu vou manter a pose. Sou uma boa atriz quando preciso ser. Então, vou usar as próximas 2 horas para preparar tudo com a polícia e os documentos oficiais. A gente precisa de reforço e com tudo certo. Você consegue? Eu consigo. Mas e você? Eu também. Eles apertaram as mãos com firmeza. O mais difícil viria agora. Passar as próximas horas ao lado dos criminosos, fingindo que não sabia de nada. De volta ao apartamento, Aline foi recebida por Marcelo, radiante, segurando um buquê de peônias frescas. Como está minha noiva maravilhosa? Bem, disse ela sorrindo ao ver as flores. O penteado está bom? Está linda. Um verdadeiro sonho. O homem mais feliz do mundo sou eu. E o bolo? Uma obra de arte. Minha mãe adorou. Pegamos também o espumante e umas flores extras para o salão. E a Vera? Está se arrumando em casa. Está nervosa. Vive dizendo que hoje ela finalmente vai ganhar uma filha. Se ela soubesse o tipo de filha que estava prestes a ganhar... Marcelo, vou deitar um pouco. Preciso descansar antes da cerimônia. Claro, meu amor. Eu vou aproveitar e colocar os documentos no carro. Não podemos esquecer. No quarto, Aline deitou-se e respirou fundo. Precisava revisar mentalmente o plano pela última vez. A cerimônia estava próxima. E com ela, a chance de desmascarar toda aquela farsa. O vestido de noiva estava pendurado, brilhando com elegância. Os sapatos, não os que ela queria, foram escolhidos entre os que já tinha em casa e estavam bons o suficiente. Marcelo andava pela casa, conferindo lista de convidados, fazendo ligações para o buffet. Amor, minha mãe perguntou se precisa levar câmera fotográfica. Pra quê? A gente contratou fotógrafo profissional. Ela quer fazer algumas fotos de família, para o álbum pessoal. Ou seria para o álbum de vítimas da quadrilha? Pensou Aline, mas respondeu com indiferença. Que leve, se quiser. A hora marcada, a comitiva nupcial chegou. Carros enfeitados com flores, motoristas uniformizados. O motorista ajudou Aline a entrar com cuidado para não amassar o vestido. Você está deslumbrante, disse Marcelo ao entrar ao seu lado no carro. Sou o homem mais sortudo do mundo. Eu também, respondeu Aline, se perguntando quantas vezes ele já dissera aquelas palavras. No caminho até o cartório, ele falava sobre a lua de mel. Os planos futuros. Aline sorria e assentia, mas sua mente estava em outro lugar. Será que Ítalo conseguiu preparar tudo a tempo? Do que você está falando? Tentou manter a compostura Marcelo, com um sorriso tenso. Estou falando sobre os seus planos, respondeu Aline firme, tirando o celular da bolsa. De como você e sua mãe planejavam me internar num hospital psiquiátrico e vender o meu apartamento. Você está louca! Gritou Marcelo, levantando-se da cadeira, visivelmente agitado. Louca! Aline então ativou o viva-voz do telefone. Da gravação saiu a voz clara de Vera. Claro que ela não vai perceber. Meu filho e eu só queremos o apartamento e o dinheiro dela. E ela, pro hospício.
como combinamos. Vera, que estava do outro lado da sala, levou a mão ao peito como se estivesse tendo um mal súbito. Marcelo olhou em volta, desesperado, procurando uma saída. Isso deve ser um erro. Essa gravação é falsa, murmurou ele. Aline deu uma risada curta e fria. E as suas ex-esposas, Eliane Costa e Olga Ribeiro? Ambas internadas, interditadas, sem direito à própria liberdade, o mesmo padrão. O mesmo médico. Você não tem vergonha? Os convidados começaram a se inquietar. Alguns se levantaram. Outros já sacavam os celulares para filmar. Eu não sei do que você está falando, disse Marcelo, tentando manter a pose. Isso é uma armação. Nesse momento, Ítalo levantou-se no fundo da sala. E o que você me diz destes documentos? Ele abriu uma pasta recheada com folhas, prints, cópias de e-mails, listas, extratos bancários. Tudo organizado, tudo provando o esquema criminoso. Aqui estão os planos da quadrilha, detalhados, anunciou o detetive. Esquemas de dopagem, documentos falsos, nomes dos cúmplices, movimentações bancárias. Tudo com provas. Marcelo e Vera se entreolharam. Vera começou a andar discretamente em direção à saída, mas 2 homens de terno interceptaram-na. Polícia Civil, anunciou um deles mostrando a credencial. Ninguém sai. E o cérebro da operação? Perguntou Aline em voz alta. Onde está o doutor Antônio Serrano? Como se fosse cena de filme, a porta do cartório se abriu e 3 policiais entraram escoltando um homem mais velho, de óculos com armação prateada. Exatamente como na foto do site do hospital. Aí está o médico, declarou Aline com um misto de nojo e alívio. Agora sim, o grupo está completo. Marcelo tentou correr, mas foi imediatamente imobilizado. Vera começou a chorar, murmurando frases desconexas. Os senhores Marcelo Lacerda, Vera Lacerda e Antônio Serrano estão presos em flagrante, sob suspeita de estelionato, falsificação de documentos, associação criminosa e privação ilegal de liberdade, declarou o delegado responsável. A sala entrou em choque. Convidados filmavam. Outros tentavam entender o que acabara de acontecer. O delegado continuou. Este grupo é investigado há meses por aplicar o mesmo golpe em mulheres vulneráveis. Já temos 2 vítimas confirmadas. Felizmente, esta terceira conseguiu reagir a tempo. Aline olhou diretamente para Vera, que agora era levada algemada. Sabe, dona Vera, eu realmente quis ser parte da sua família. Pena que vocês nunca quiseram isso de verdade. Marcelo não disse nada. Apenas baixou a cabeça, vencido. O médico Serrano, frio e calado, parecia mais incomodado com os flashes das câmeras do que com a prisão. Aline se virou para Ítalo com os olhos marejados. Agora a gente pode tirar as outras vítimas do hospital, né? Sim. E com tudo isso aqui? Ele ergueu a pasta com os documentos. Elas vão sair livres. Aline não se casou naquele dia, mas foi embora do cartório com algo que valia muito mais que um marido. Liberdade, justiça e paz. Aline estava na cozinha com uma xícara de chá, refletindo sobre os acontecimentos dos últimos dias. O telefone não parava de tocar. Eram jornalistas querendo saber detalhes do escândalo no cartório. A história da noiva, que desmascarou estelionatários no próprio casamento, já havia ganhado manchetes em sites e jornais. Ela só atendia às ligações mais importantes. Uma delas era de uma amiga do trabalho. Aline, eu vi no noticiário. É verdade mesmo? Seu noivo era um golpista? Meu Deus! E eu achando que você estava distante por causa do estresse do casamento? Na verdade, era intuição. Algo dentro de mim me avisava, mas eu não conseguia entender o que exatamente. E como você descobriu tudo isso? Aline contou, com detalhes, sobre a conversa ouvida por acaso no provador da loja e os dias seguintes. A amiga ficou em choque, soltando exclamações e frases de incredulidade. Você é uma heroína. Você faz ideia do que poderia ter acontecido com você? E quantas outras mulheres ele já enganou? Amiga, posso te pedir um favor? Claro, o que for. Se ouvirem comentários no trabalho, explica para todo mundo que eu não quero conversar sobre isso agora. Preciso de um tempo para digerir tudo. Pode deixar. Fica tranquila. Depois da ligação, Aline desligou o celular, fechou os olhos e descansou um pouco. Sabia que o dia seguinte seria intenso. Teria que dar declarações formais. E no outro dia, faria uma visita ao hospital onde as outras vítimas estavam internadas. 2 dias depois, Aline chegou ao Hospital Psiquiátrico Municipal
O local ficava nos arredores da cidade, em um prédio antigo de tijolos vermelhos, cercado por um muro alto e portões de ferro enferrujado. Ela foi acompanhada por Ítalo, o detetive, e pelo novo diretor clínico do hospital, Dr. Ramos, que assumira o lugar do agora preso Dr. Serrano. "Quero te alertar", disse o médico, enquanto caminhavam por um longo corredor, "que o estado das pacientes ainda é instável. Iniciamos o processo de desintoxicação, mas ambas passaram por muito sofrimento. O trauma é profundo." "Eu entendo", respondeu Aline. "Mas como elas estão agora?" Eliane Costa apresenta momentos de lucidez mais frequentes. Já a Olga Ribeiro ainda reage pouco, mas há sinais de melhora. É um processo lento. Pararam diante de uma porta com a plaquinha "Quarto 15. "Vamos começar com a Eliane", avisou o médico. "Mas, por favor, não a canse. Tudo deve ser feito com calma." Ele bateu na porta e a abriu devagar. Depois da visita ao hospital, Aline se encontrou com a advogada do caso. O Ministério Público já havia aceitado a denúncia contra Marcelo, Vera e o Dr. Serrano. Com as provas reunidas, o juiz responsável autorizou a reabertura dos processos de interdição das duas mulheres internadas injustamente, Eliane e Olga. "Também vamos abrir uma ação por indenização", explicou a advogada. "É justo, não se pode enriquecer às custas do sofrimento alheio." No dia seguinte, Aline voltou ao hospital para visitar Eliane e Olga. Em apenas uma semana, o estado das duas havia melhorado consideravelmente. Aline abraçou Eliane com carinho. "Como você está se sentindo?" "Melhor, muito melhor." "É estranho. É como se eu tivesse acordado de um sonho confuso." "E o processo?" perguntou Aline. "A advogada é excelente. Estamos começando a recuperar nossos direitos. Sei que será demorado, mas agora temos esperança." Olga também parecia mais presente. Havia consciência em seu olhar, ainda que falasse pouco. "Olga, você se lembra de alguma coisa da época em que vivia com Marcelo?" perguntou Aline com cuidado. A mulher assentiu lentamente. "Lembro. Ele me dava uns comprimidos. Dizia que eram vitaminas. O que mais você recorda?" "Como me trouxeram para cá, eu gritava que estava sã, mas ninguém me escutava." "Essas declarações são muito importantes", disse Aline. "A advogada vai incluí-las no processo." De repente, Eliane perguntou: "Por que você está fazendo tudo isso, Aline?" "Por que gastar tempo e dinheiro com duas desconhecidas?" Aline pensou por um momento antes de responder. "Sabe, eu passei a vida sozinha. Cresci em abrigo. Depois fui morar num pequeno apartamento que conquistei com muito esforço. Quando conheci Marcelo, achei que finalmente estava formando uma família. Mas tudo não passou de uma mentira. E agora eu entendi. Família de verdade são as pessoas que se apoiam nos momentos difíceis." Eliane sorriu com os olhos marejados. "Então agora somos sua família, se você deixar, é claro." "Claro que deixo." Eliane segurou a mão de Aline com força. "Obrigada, irmãzinha." Mais tarde, naquela noite, Aline recebeu uma ligação de Ítalo. "Temos novidades", disse ele. A polícia de Minas Gerais confirmou que outra vítima do grupo de Serrano foi localizada. Ela está viva, internada em uma clínica psiquiátrica municipal no interior de São João del Rei. "E como está o estado dela?" "Melhor que Eliane e Olga. Aparentemente foi mantida dopada por menos tempo." "E o imóvel dela?" "Foi vendido, mas está em nome de uma empresa de fachada ligada ao grupo do Serrano. Isso facilita bastante a reversão da venda." "Excelente. Vamos conseguir devolver tudo a ela. Já passei os contatos da nossa advogada para os colegas de lá, estão dando continuidade." "Ótimo trabalho, Ítalo." "Ah, e mais uma coisa", disse ele com tom grave. "Marcelo pediu para falar com você. Quer marcar uma visita?" Disse que é importante. Aline ficou em silêncio por alguns segundos. O que será que ele queria? Aline conversava com Ítalo em seu novo escritório. "E então, como estão nossas protegidas?" perguntou ela, segurando uma xícara de café. "Boas notícias", respondeu o detetive sorrindo. Helena se recuperou completamente. Voltou ao trabalho e decidiu fazer faculdade de Direito à distância. "Que incrível!" exclamou Aline. "Vai ser ótimo ter alguém com a vivência dela defendendo outras vítimas." "E a Olga?" "Caso mais delicado, mas tem progredido também. Está fazendo terapia intensiva. Já conversa com mais clareza e até voltou a fazer pequenos trabalhos de costura." "E a Lúcia, aquela que localizamos em São João del Rei?" "Essa é uma guerreira."
Abriu um salão de beleza com a ajuda de uma ONG local. Os negócios estão indo bem. Ela me disse que quer empregar mulheres que também passaram por traumas parecidos. Aline sorriu emocionada. Significa que nossa missão foi cumprida. Missão? Devolver a essas mulheres a fé na justiça e na vida. Mais tarde, naquela noite, Aline caminhava pela orla de um parque, aproveitando a brisa quente de fim de tarde. Viu um casal jovem sentado em um banco de mãos dadas. A moça usava um vestido branco simples. O rapaz, camisa clara, pareciam recém-casados. Aline sorriu com a cena. Por um momento, lembrou-se do seu casamento interrompido, da tensão da farsa. Pensou em como, naquele dia, acreditou que sua vida havia acabado, que jamais poderia confiar em alguém novamente. Mas agora, entendia que tudo aquilo havia acontecido para o bem. Seu celular tocou. Era um número conhecido. Aline, sou a Helena. Oi, que bom te ouvir. Como estão as coisas? Ótimas! Liguei para contar uma novidade. Passei na faculdade de Direito. Sério? Que maravilha, parabéns. Vai ser por ensino à distância. Eu quero estudar e trabalhar. E mais, quero ajudar mulheres como nós. Quero lutar por justiça. Isso é maravilhoso, Helena. Você tem tudo para ser uma defensora brilhante. Ah, tem mais uma coisa. O quê? Estou namorando. Sério? Me conta tudo. Nos conhecemos no fórum. Ele também foi vítima de estelionato de outro tipo. Um cara íntegro, atencioso, muito diferente de tudo que conheci antes. Por enquanto estamos só saindo, mas ele já fala em casamento. E como você se sente com isso? Estranho, no começo? Mas agora, não tenho mais medo. Depois de tudo que vivi, aprendi a distinguir verdade de mentira. Depois que desligou, Aline ficou olhando para o céu, com um leve sorriso nos lábios. Sentia que aquele dia não havia passado em vão. As mulheres que ela ajudara estavam não apenas se recuperando, mas reconstruindo suas vidas. E ela também. Não precisava de alianças, vestidos ou cerimônias para se sentir completa, porque naquele momento ela era finalmente livre.